Para mostrar meu ponto, o que não dizer para o cliente, eu precisei fazer uma simulação aqui para você fique na posição do cliente. Para isso, eu vou simular uma conversa que a gente vai ter no caso você está procurando um design de interiores. Por que um design de interiores? Eu quis procurar alguma coisa que geralmente a gente não tem noção de como funciona procurar um serviço desse. Eu não sei vocês, mas eu não sei como procurar um design de interiores, não sei como saber se ele é bom ou não, se é só para portfólio. Tenho a mínima ideia. Não sei nem o que ele precisa de mim para fazer a decoração da minha casa. Então, por isso que eu coloquei esse exemplo. Então, o que a gente vai fazer é... Esse aqui é o seu celular e você vai conversar com um profissional de design de interiores porque você está procurando um serviço que você quer decorar a sua casa. Vamos lá, você vai entender meu ponto. Primeira coisa, você manda uma mensagem, alguém te indicou, você pegou o contato e mandou mensagem. Olá, tudo bem? Um amigo me passou seu contato, estou pensando em reformar minha casa. E o profissional responde, oi, tudo bem, que legal, adoraria ajudar com esse projeto. Aí ele pergunta, quantos metros quadrados tem o local? E você responde, 90 metros quadrados. Beleza, aí daqui a pouco o profissional pega e responde, ok, para essas medidas o valor do projeto ficará R$15.000. Aí você responde, entendi, muito obrigado. Qual que é o ponto aqui? Primeiro, por isso que eu quis um profissional que a gente não tem muito detalhes, não sabe como é que funciona. Não sei você, mas eu fico um pouco inseguro de saber se ele entendeu qual que é o projeto, porque ele não me perguntou mais nada, não me perguntou quantas pessoas estão na casa, não perguntou o que eu gostaria. Percebe que ficou meio inseguro? Claro que o exemplo aqui eu coloquei bem caricato. Provavelmente nenhum design interiores faz só essa pergunta e dá essa informação. Mas eu quero que você entenda o ponto. E provavelmente eu sei que você é designer que faz isso. O cliente fala o que quer, ele fala assim, está disposto, custa tanto, uma logo custa tanto, e só manda a resposta assim e manda o orçamento. E eu vou mostrar para você que esse não é a melhor resposta. Eu não aconselho fazer esse tipo de resposta direta desse jeito. Imagine que você fale com outro profissional, depois que você viu esse, já sabe o orçamento, e ele faz algumas respostas ou manda umas mensagens diferentes. Por exemplo, ao invés de ele perguntar quantos metros quadrados tem o local, ele tenta saber um pouco mais de você. Por exemplo, posso fazer algumas perguntas para entender melhor suas necessidades? Você fala, claro. Aí eu pergunto, ou eu não, o profissional pergunta, né? Quantos metros quadrados tem o local? Quantas pessoas moram no local? Tem criança? Você tem um estilo que gosta? Essa pergunta pode até... O profissional já tem essa pergunta meio padrão. Ele só colou, mas tu entende que já aprofunda um pouco mais pra mim. Eu já me sinto mais seguro. Opa, ele me perguntou coisas importantes. Parece entender do que ele está falando. Talvez o outro profissional seja até melhor que esse. Mas esse, só por me fazer perguntas, me passou mais confiança. Entendeu meu ponto? E agora continua. Ótimo, muito boas respostas, me ajudou bastante. Vou avaliar e te enviar o orçamento até amanhã, final da tarde. Pode passar seu e-mail para enviar o orçamento? Esse aqui é uma sugestão minha. Eu gosto de concluir coisas do projeto, como orçamento, alguma alteração muito importante, informações, e me passe por orçamento. Fica mais organizado tanto para mim quanto para o cliente. Quando precisar procurar alguma informação, tá no e-mail, porque às vezes por WhatsApp, né, fica um monte de informação. Isso também te cria uma segurança para se tiver alguma informação errada ou não. Mas isso vai depender de cliente para cliente. Tem cliente que prefere ir por WhatsApp. Você pode fazer isso da seguinte forma. Eu já fiz até um exemplo aqui. Depois ele manda o orçamento e coloca lá um PDF, alguma coisa com orçamento interior. Isso também é um ponto muito importante. Você não passa um valor de um projeto por texto escrito R$15.000. Se você quer tratar do profissional, é bom você agir como profissional. Então você vai mandar o seu orçamento bonitinho, porque você é do ramo da criação, você sabe diagramar o que esse orçamento está levando em consideração, o que não está, e manda por cliente, por PDF, por e-mail, da maneira que você achar. Você percebe que os dois profissionais podem ser os mesmos profissionais, eles podem ser, o primeiro até pode ser melhor. Mas, para mim, esse segundo aqui me passa mais segurança. Parece mais organizado, pareceu saber do que está falando. O outro até pode saber, mas ele não transmitiu isso. O ponto que eu quero chegar aqui é que o seu cliente que está te procurando, ele não sabe o que você sabe. Ele não sabe se você, quão bom você é e quanto não é. Então você precisa mostrar isso. Um exemplo é isso que eu te passei agorinha.
E segundo, que o seu cliente também ele não sabe o que você precisa saber. Ou seja, a gente, como profissional, que tem que perguntar para o cliente. Tem que fazer todas as perguntas que a gente precisa para o cliente. A gente não tem que esperar o cliente me falar que ele não gosta da cor vermelha. Você tem que perguntar. Se ele sente segurança em você, a chance dele fechar com você é muito maior. Até se você cobrar um preço maior, mas ele vai pensar, pô, eu vou pagar um pouco mais para ele, mas eu me sinto seguro com ele. E eu já escutei isso algumas vezes. Flávio, eu vou fechar contigo não porque tu é mais barato, mas você foi o único que me se interessou pelo projeto, perguntou as coisas. Então, principalmente se você é iniciante, se você quer ser tratado como profissional, a gente precisa agir como profissional. Não é porque você está no WhatsApp que você tem que conversar com o cliente como se fosse um amigo seu. Claro que não é só isso que vai mostrar que você é um profissional. Existem muitas coisas acontecendo e abrange não só isso. Como você escreve, como é seu portfólio, como é sua marca, tudo. Tudo faz parte. Esse é só um ponto e eu espero que tenha ajudado você. E se você gosta mais de conteúdo como esse, eu posso falar mais sobre outros pontos, como continuar essa conversa durante o projeto. É legal pegar todas as informações pelo WhatsApp ou passar por e-mail ou confirmar o que é melhor, como evitar problemas no futuro se ficar aquele diz que não disse, eu não falei isso. Eu posso passar mais dicas disso, mas só se você curtir e me disser que gostou, para eu entender que você gostou. E nos vemos na próxima. Valeu!